Olá, investidores. Eu sou o Thiago Pessotti, sócio aqui da Apex. Estou aqui com meu colega professor Arilton Teixeira, nosso economista-chefe, marcando esse início do último trimestre do ano, sempre muito importante para o calendário, e a gente estreando aqui um formato de uma atualização macro que a gente costuma a debater semanalmente, mas agora no horizonte um pouco mais de médio prazo, né, olhando mais o mensal, principalmente usando a régua muito importante do nosso processo de investimento aqui, que é a Carta do Economista, peça importante do nosso processo, que semanalmente todo time de técnicos, mesa de operações, gestores de portfólio, se debruçam sobre isso e buscam as assimetrias e atualização também do nosso mapa de alocação. Então a gente vai começar aqui com o professor Arilton falando um pouquinho sobre o internacional, depois passando aqui para mim, a gente trabalhando as implicações disso a mercado e nas oportunidades que a gente está enxergando e também nas oportunidades também de proteger, né, sempre o capital dos clientes. Bom, Arilton. Vamos lá? Olá a todos, Pessotti, prazer estar aqui. Então nós vamos começar aí a discutir os eventos aí do último mês e que estão dando fundamento para nossas tomadas de decisões com os investidores. Então, começando lá pelo cenário externo, nós começamos o mês com os Estados Unidos, possibilidade de corte de juros, que depois veio se efetuar, e a China com crescimento baixo. Isso aí foi quando nós começamos o mês. Todos os dados que vieram mostravam a economia americana no ritmo, crescendo, mas com perda de pressão inflacionária, que era o cenário que estão chamando aí de soft landing, continuar crescendo e a inflação cair. Isso foi ocorrendo e, em meados de setembro, esse cenário permitiu ao Fed fazer um corte de juros, inclusive acima do que muitos esperavam aí, um corte de 0,5. Obviamente isso é importantíssimo para os mercados mundiais, os juros americanos caem, isso libera investidores, recursos para ir para outros mercados, em particular mercado de renda variável. Tá certo? Então isso foi o que estava acontecendo. Aí veio a China veio com dados muito ruins também, de queda de crescimento. Só que a China surpreendeu. O mercado sempre fala que o governo vai dar algumas intervenções, algum estímulo, e de fato, nesses últimos dias de setembro, a China, com os dados ruins que foram se concretizando, o governo chinês, particularmente o Banco Central chinês, ele tomou várias medidas de estímulos. Reduziu o compulsório e criou linhas de crédito dentro do Banco Central chinês, algo bastante, digamos, não ortodoxo aí pelos padrões ocidentais, que liberaram em torno de 260 bilhões de dólares aí para novos empréstimos ou compra de ações. Esse valores, esse estímulo, se fez sentir imediatamente, e eu deixo você comentar aí como é que os ativos reagiram na China. Mas tem um outro pedaço, que é um pedaço que a gente fica mais, um pouco mesmo com mais dúvida, é o seguinte: eles estão tentando incentivar o principal mercado chinês, que é o mercado de construção civil, que anda muito ruim e com deflação tem mais de 2 anos. Quais são as medidas que eles tomaram aqui? Primeiro, reduzir o pagamento inicial, né? A entrada. Antes era 25% para quem quisesse comprar a segunda casa, e aí eles reduziram para 15%. É um estímulo, sim, pode ter algum impacto, sim, mas a gente fica perguntando quão longe vai ser esse impacto. Teve outra medida, essa um pouco mais meio volátil, quer dizer assim, incentivar os bancos comerciais chineses a reduzirem juros em contratos já vigentes de compra de imóvel. Então essas são medidas que, embora possa ter algum impacto, a gente não vê como capaz de retirar o setor de construção civil da crise que ele se encontra há vários meses ou há vários anos e que fez com que a economia chinesa perdesse a capacidade de crescimento e está perdendo o ritmo. Obviamente, esses dois impactos, junto com os Estados Unidos, gerou um cenário aí para mudança de preço de ativo. Pessoal, e aí eu te deixo aí para você entrar e fazer aí os devidos análises aí. Eu vou focar nesses 2 pontos que você citou, né? Acho que primeiro começando em China, que tem um impacto relevante quando a gente fala em China, nos termos de trocas em relação a países emergentes, né? Então, se você pega historicamente o dólar DXY contra moedas emergentes,
você vê ciclos relevantes de alta e queda, e todas essas quedas, como aconteceu, por exemplo, a grande queda, né, na década de 2000, né, foi quando a gente via a China, né, crescendo bem. Então, quando a gente olha para esse lado da moeda, literalmente, olhando só a China, eu diria que não tem grandes boas notícias para o peso das valorizações de moedas de países emergentes. China, historicamente, esse peso dela na atividade econômica sempre fortaleceu essas moedas, né? Só para a gente dar uma explicação a mais, é basicamente o seguinte: a China é um grande compradora de commodities, seja de alimentos, sejam as metálicas, em particular, empresas importantes nossas aqui, que são exportadoras. Por exemplo, a Vale do Rio Doce. Hoje não é mais Vale do Rio Doce, desculpe, é a Vale. Então, essas empresas, quando a China cresce muito, elas vendem muito com preço mais elevado. Isso melhora os termos de troca para o Brasil e tem um impacto aqui dentro. Então a gente quando olha isso, né, assim, isso é muito relevante, assim, não é de se esperar também grandes movimentos que foram vistos em outros períodos daquela valorização grande de moedas de países emergentes pelos termos de troca por conta de balança comercial de China, tá? Acho que essa é a primeira grande ponto aqui, tá? Quando a gente vai para o que você trouxe de Estados Unidos, né, que é outro foco que eu gostaria de dar, a gente olha desde a decisão do Fed de surpreender com meio, né, por cento de corte, que a curva de juros americana, ela perdeu preço, tá? Ela aumentou as suas taxas desde então. Aí eu estou falando dos vencimentos ali de 2 anos, 10 e 5 anos, tá? Que a gente está olhando. Elas subiram basicamente, desde a decisão do Fed até o dia de hoje, perto de 15 bips, tá? O 0,15. Então, isso é basicamente uma leitura de que toda a precificação de cortes que estavam sendo feitos, né, o que aconteceu? Né, o mercado que apostava em meio, quando o Fed dá o meio, já segue apostando em cortes mais bruscos, né, e mais fortes de juros, simplesmente se apoiando numa temática de recessão, para aqueles que buscam isso, dizendo que o Fed está atrás da curva. E a nossa leitura é que a economia americana está muito forte, ainda continua, né, mostrando muito força, né? Saiu um dado aí do GDP Now mostrando aí, consolidando, né, um movimento de força da economia americana, que traz um olhar de que o Fed talvez dá esse meio, mas a partir de agora ele fica muito dependente dos dados e passe até ter um ritmo mais gradual de cortes. Só interferindo nisso, ontem o Powell deu um discurso que também teve impacto no mercado, porque quando ele começou reduzindo 0,5, o mercado, obviamente, está faminto aí por juros mais baixos, começou a precificar novas quedas da mesma magnitude. Ontem, no discurso, ele falou: olha, não está definido o ritmo e eu não tenho nenhuma, não estou decidindo ou eu estou fazendo um acordo que vai continuar nesse mesmo passo. Então, o mercado devolveu bastante isso também ontem. Eu acho que ali foi um pouco de erro de comunicação do Fed, ao cortar 0,5, ele devia ter deixado isso bem claro nas cartas, né? Mas ele deixou, eu acho que ficou um pouco vago sobre isso. Eu acho que ontem essa decisão, esse comunicado, esse discurso do Powell fez isso aí que você está falando e ajudou as curvas voltarem a abrir, as curvas de juros futuros americanos. Então, notem, né? Mesmo com um corte forte de juros, a expectativa dos juros à frente, ela ficou maior e não menor, precificando essa gradualidade do Fed. A gente está com uma visão aqui que a economia americana ela vai continuar forte, mostrando, né, de fato, uma consolidação disso que o mercado chama de soft landing, tá? E o que fez a gente, na nossa reunião tática de investimentos de alocação, né, da última semana, a ficar menos pessimista com a Bolsa Americana, que a gente estava um pouco mais cético, né, desde então, mas entendendo que não tem uma recessão tão forte quanto o mercado se espera, e finalmente se inicia um corte de juros, né, parecendo
aquele corte de juros clássico, né, de livro-texto de economia, que é sempre muito bom para ativos de risco, a gente está ficando menos pessimista. Então a gente volta para o neutro, né, que é a posição ali estrutural em bolsa americana. Por outro lado, a gente também vê oportunidades, tá? Acho que o primeiro bom momento que a gente está vendo grandes oportunidades na clássica carteira 60-40, né, dos Estados Unidos. 60, e aí vai depender do perfil, né? 60 é renda fixa, 40 equities, mas às vezes é 40 renda fixa, 60 equities. Aqui vai depender muito do perfil, mas a gente está vendo oportunidades em ambas as classes, porque na renda fixa também americana a gente continua com um pênalti acima, né? Só para contribuir aí, tem que lembrar que o mercado, nos últimos 14 anos, os juros americanos de curto prazo, os Fed Funds, estavam em torno de 0, e os juros de 10, 5, 10 anos estavam muito baixos. Esse cenário não deve voltar. Então os juros aí, só para a gente lembrar, saiu aí o Summary of Economic Projections do Fed, e eles estão prevendo uma taxa de longo prazo. O que é a taxa de longo prazo? É uma taxa de juros que nem acelera a economia, nem reduz o ritmo da economia, de 2,9. Se você botar o prêmio aí por juros mais longos, você vai ver que um Fed Funds de 2,9 vai gerar aí juros de 5, 10 anos, muito próximo de 3,5, 4 para os próximos anos. Coisa que o mercado tinha desacostumado aí pelas últimas décadas, né? Pelas últimas 15 anos, desde a crise do subprime. Note que eu falei, a gente está menos pessimista com a Bolsa Americana, voltou a ficar estruturado, então a gente acha que tem que ter no portfólio, voltar a ter uma posição saudável estrutural, mas a gente está otimista com a renda fixa americana, então a gente está um passo além do estrutural, por conta que o Arilton falou. Isso é uma temática vigente já há bastante tempo aqui, uma temática estrutural que é de juros reais mais alto por mais tempo, lá nos Estados Unidos. O Arilton falou, esses juros mais altos, o juro real é quando você coloca a inflação. A gente conviveu com juro real nos Estados Unidos muito próximo de 0. Mesmo com essa precificação do cortes do Fed Funds, a gente vai ter, pelo menos pelos próximos 12 meses, tá? Esse juro real ali muito próximo a 1, tá? Daqui a 6 meses ele começa a ficar na janela do outro quartil de 6 meses para frente, mais perto ali de 0,7, mas ou seja, é um juro real ainda muito alto. Por os padrões que a não gente... da década de 90. Exato, mas para os padrões que a gente está acostumado, essa geração. Isso. O que nos faz, né, ser uma alocação que a gente está vendo lá bem importante, né? Renda fixa americana. Isso é bem interessante porque é eventualmente uma forma de entrada para o mercado internacional, para proteção. E no momento secular, onde o título mais seguro da economia está nos momentos que mais está pagando pelo prêmio de risco. Olhando a bolsa, que eu comentei um pouquinho, a gente acha que é um player agora um pouco mais seletivo, né? Porque se você pegar o S&P, a principal bolsa, ela tem um peso grande em tecnologia. A gente acha que isso foi o que fez o S&P subir, né? Aquela temática muito ligada à NVIDIA, à inteligência artificial. A gente acha que isso andou demais, a gente acredita agora em bolsa americana no rotation. Estão vindo para empresas mais da velha economia, então essas empresas ficando mais atrativas, tá? Pelos níveis de preço. Então eu enxergo muitas oportunidades nessa rotação para quem fez muito dinheiro em tech, acho que equilibrar um pouco o portfólio para empresas da velha economia, mas também mantendo um pouco as techs, tá? Bom, quando a gente passar para o mercado doméstico, pro Brasil, tem que fazer aí um comentário, tendo em vista os últimos eventos no Oriente Médio aí que ocorreram de ontem à noite para cá. Israel moveu tropas para o sul do Líbano e está com ameaças de retaliação do Irã. Essa guerra Israel-Irã, Líbano, Hezbollah lá, ela tem pouco impacto direto no Brasil via preço de commodity, exceto se o Irã de fato entrar. O Irã é produtor de petróleo, membro da OPEC, e isso poderia então ter impactos aí via preços de algumas commodities, particularmente o petróleo. O desenrolar dos fatos vão mostrar o que vai acontecer, se essa ameaça do Irã vai se concretizar e qual vai ser a reação de Israel. A ideia é sempre essa.
se um grande produtor de commodity, particularmente nesse caso, petróleo, entra, possibilidade de mudança de oferta e de preços, ela começa a ficar bem concreta, tá? Então é isso. Bom, vamos lá agora para o Brasil. O Brasil, os dados têm mostrado, a economia cresceu acima do esperado no segundo trimestre e continua com um bom crescimento no terceiro. Tá? Produção industrial, serviços, vendas no varejo, todos são lá. Sexta-feira, semana passada, saiu um número importante que é o CAGED e o desemprego. O CAGED mostra uma criação, a economia brasileira continua criando empregos e o desemprego caiu e caiu um pouco mais do que estávamos esperando. Estava de 6,8, foi para 6,6, o mercado estava 6,7. Qual é o impacto disso? Isso significa o quê? Que a economia está criando emprego, quando cria emprego, a massa salarial aumenta. Mas quando cria emprego, em geral, o salário real aumenta, o que também está acontecendo. Então, essa expansão da economia, que é um moto contínuo aí, que vai se perpetuando, está acontecendo no Brasil, tá? Quando a gente olha para os ativos, e eu vou deixar para você comentar aí, particularmente a Bolsa, ela não está acompanhando. Da onde que está vindo isso? Bom, está aí olhando a curva de juros no Brasil. O problema no Brasil hoje é simples. O setor privado está indo bem, as empresas estão crescendo, estão criando emprego, estão pagando imposto, mas o governo está gastando demais. E aí vem o risco fiscal. Quando a gente olha a curva de juros, você vai ver que ela tem simplesmente, está abrindo tem muito tempo, e nas últimas semanas ela abriu mais ainda, toda vez que o governo falha em agir. Uma semana atrás, uma semana e meia atrás, o governo disse que ia conter gastos, e na hora que ela foi fazer, foi muito aquém do que era necessário ou que se espera de um governo que já aumentou a taxa, a dívida pública do país aí em 7% do PIB. Então isso aí é o que está tolhendo, impedindo. De um lado a economia muito bem, empresas lucrativas, de outro lado os juros aumentando, tá? Por quê? Tem o risco fiscal, pressiona dólar, pressiona a inflação e o Banco Central começa a subir os juros também acompanhando o mercado. Obviamente, e aí eu passo para você, os ativos aí de risco e os de renda fixa vão reagindo a essas mudanças, a esse cenário que nós estamos vivendo. A gente olha para cá, né? Acho que você falou bem, né? Acho que o assunto aqui é de incerteza à frente, nesse quórum aqui falando, é o fiscal e daqui a pouco vai ser, né? Deixar spoiler aí para os próximos, mas a composição ali do Copom, né? Que é um capítulo a vir ainda. Né, de fato, aquela grande pergunta, né? Essa mudança de comportamento é algo estrutural? Vai continuar? Ou foi algo tático do Isso governo? aí, é isso aí. Então, essa é a dúvida. Essa é bem relevante, tá? Isso é bem relevante, a gente começou a debater isso novamente, mas por enquanto é o fiscal, muito forte fiscal, e quando a gente olha, né, pelo lado, a grande boa notícia é a atividade, é a economia real, né? É a realidade na ponta das empresas, com desemprego baixo, economia crescendo, os mercados regionais, onde essas empresas que representam a realidade brasileira estão operando. Quando a gente vai para os ativos que a gente acostumava a ganhar dinheiro nesses momentos, era quando olhava para a Bolsa, né, olhando por esse lado, a gente não vê uma representatividade tão relevante daquilo que é essa economia que está tão pujante e que está tão emergente em algumas teses bem específicas. Porque o Ibovespa, o próprio momento de desenvolvimento brasileiro, o Ibovespa é muito carregado de quê? Empresas que são ligadas a commodities, exportadoras, e que esse peso de China e o peso do juro que afeta, e aí juro nos Estados Unidos, as grandes companhias que estão em Ibovespa, tendem a ter uma performance pior na tela, tá? Então, a gente estruturalmente, a gente não está tão otimista, tá, com o Ibovespa, né, como o índice, apesar de vê-lo muito barato, de fato, né, tem muita empresa com qualidade barata, e o nosso driver aqui, né, o nosso direcionamento é muito mais seleção, né, ativo por ativo. Isso fazendo na Bolsa, mas também fazendo em modalidades, como eu falei, existem
Brasis, né? Acho que o Fernando que falou isso, acho numa entrevista dele agora. Existem vários Brasis dentro do Brasil, que é essa grande mobilidade, dinamismo que tem a economia brasileira. Tem determinadas regiões que você vão ter empresas que ainda estão galgando a eventualmente estarem na Bolsa, que trazem teses bem interessantes, estão crescendo. Então, tanto para a Bolsa quanto no Private Equity, que é esse último ponto que eu falei, a gente está muito olhando o que a gente chama de single names, né? Tese por tese, caso por caso, porque aí tem grandes e boas oportunidades. Vale lembrar, né, a você cliente aí, o grande momento que você teve na vida foi quando você, de fato, empreendeu um negócio como esse que a gente está falando, ou outros desses negócios, independente de cenário. Então é mais ou menos isso, tá? Voltando ao básico sobre aqui. E acho que para reforçar ainda mais isso, né, os ativos negociados em ambiente de bolsa, né, também eles sofrem muito com essa volatilidade de dia a dia, né? O próprio que você trouxe, o risco fiscal, ele tem um grande peso. Então, poxa, uma coisa relevante é que a gente não vê, né, ainda nada de concreto, né? Saiu a LDO agora, a LOA, né? Só para focar melhor aqui, ó, usando a carta aí, no gráfico aí, a gente vê claramente que teve um descolamento do Ibovespa em relação aos índices americanos. Então, quando tem essa queda de juros e melhora a perspectiva da economia americana lá, os índices americanos voltam a subir e o Ibovespa não consegue acompanhar. O que está por trás? Bom, obviamente, o grande peso é o lado fiscal e essas idas e vindas. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. É assim, o ano passado o governo falava que ia controlar gasto, todo mundo acreditava e ia embora. Um ano e meio depois, a gente vê o governo aumentando bastante a receita. Só lembrar um número aqui, gente. A receita subiu em termos reais em agosto, anualizado, 11,95. A despeito disso, o déficit está muito acima do que deveria estar. Então, esse é o risco. Risco fiscal, o que é? O risco, a possibilidade do governo não ser capaz de pagar suas contas. Exato. Então, a gente tem aí essa coisa que nós temos que usar. Olhar as empresas, tem muito boas empresas. As empresas estão baratas. A gente tem que ser muito seletivo na hora de pegar para ver o seguinte, num cenário de estresse, essa empresa sobrevive ou não sobrevive. E é isso aí que é a nossa função aqui nesse momento. O tempo é bom, né, como você falou, a economia está crescendo, tudo aí, lucratividade boa, mas nós temos que ser bastante cautelosos aí na hora de pegar os single names, como você falou. Exato. Então, aqui dá um direcionamento muito para evitar, para aquelas posições em bolsa, né, que a gente está orientando os clientes aqui e o nosso time para orientar dessa forma, é evitar fundos passivos de ações, fundos que não têm tanto dinamismo ou que vão diversificar num ponto a você ter o Ibovespa, né? Então, a gente, para fundos, eu acho que é buscar gestores um pouco mais ativos, gestores que fazem hedge, ou que têm teses específicas. E eu acho que o que vai ditar muito agora, vai ter muita oportunidade, nome a nome, como a Arilton falou, tanto na Bolsa quanto também no mercado. Lembrando que a gente está falando da mesma classe de ativo, né? A Bolsa é só o lugar que ela negocia, o que não está na Bolsa é o que está na economia real, que também pode ser comprado aqui, chama-se Private Equity. Olhando o nosso mapa de alocação, para finalizar, então, a gente taticamente chegou ao time há 15 dias atrás, até na semana da reunião, ficar temporariamente otimista com o Ibovespa, né, por conta ali das decisões de Fed, etc., mas o risco fiscal pegou tanto, foi na semana, inclusive, logo após, o pessoal falou muito do relatório bimestral de receitas e despesas que saiu na semana passada, mas você olha 2 semanas atrás, saiu a estratégia do governo para o orçamento do próximo ano e que não existe, de longe, nada ligado a cortes estruturais. Então, a gente acabou ficando à mercê do crescimento e, dito isso, a gente voltou, então, a entender que o risco fiscal é uma coisa que ainda pode fazer preço, porque a situação está muito boa agora para quem tem estratégia de risco fiscal pelo crescimento. Eu nunca vi a gente tão bem em arrecadação, mas mesmo assim o déficit está onde? Ponto quando a gente cresce menos, e não precisa crescer tão menos, mas se cresce um pouquinho menos, eu diria que a gente talvez tenha o risco de entrar num cenário, a arrecadação cai parecido com 2016, o risco porque lá a grande diferença era que não tinha
a economia não estava tão pujante, né? Isso. A ideia é basicamente, quem lembra aí do último governo Dilma, é o seguinte, se por qualquer razão a economia começar a crescer menos, o governo arrecada menos. Só que ele não quer cortar gasto. E aí ele tem um déficit gigante, a dívida explode e aí a gente vive o que nós vivemos, aquele período de estagflação lá atrás. Esse é um risco que a gente pode correr, que a gente corre, né? Que você está mencionando aí. Obviamente, isso afeta muito os preços ativos de risco, particularmente as empresas. Então a gente voltou a ficar estrutural em bolsa. Foi rápido esse movimento, a gente chegou a ficar otimista, ficar sobrealocado, a gente voltou para o estrutural e agora a gente tem buscado, né, o que traduz essa parte do painel, quando fala-se de Brasil, é a nossa segunda temática vigente. A primeira, juro real mais alto por mais tempo, uma coisa sempre está ligada à outra, né? Mas uma segunda mais específica, que ainda continua muito ligada, que é a gente buscar retorno em ativos menos líquidos. São os ativos com mais assimetria, são os menos oferecidos, são os mais difíceis de acessar. Então, buscar retornos em ativos que performam independente do cenário macro, então, ou seja, buscando ativos descorrelacionados com o macro, e a gente tem estruturado e olhado oportunidades tanto em single names em bolsa, quanto também em empresas nos mercados regionais em private equity, e na nossa, eu diria, sólida e mais tradicional e impossível mercado imobiliário, né, real estate, e tentando olhar um pouco, extraindo valor também em mercados descorrelacionados, no Brasil, onde a gente consiga desenvolver empreendimentos. Nessa parte aí, veja só, o aumento de juros que está acontecendo agora, se alguém está pensando que vai impactar muito forte o setor imobiliário, esse aumento de juros, por causa da inflação, o mercado está precificando, sobe até o meados do ano que vem, até o início do ano que vem, depois volta a cair. Então, esses juros de curto prazo tem muito pouco impacto nessa decisão aí do setor de construção civil, porque nós estamos pensando aí em 5, 10, 15 anos, tá certo? Esses juros não é o problema, né? Esses juros não é o problema. O problema é a parte longa da curva com o lado fiscal. Até o momento não tem impactado, o setor de construção civil tem recuperado bastante, nós vimos dados aí do último trimestre, é um bom setor de investimento. O que nós temos que pensar é ver como que vai evoluir esse risco fiscal e lá na frente aí alertar os nossos investidores se essa situação não for revertida. Ficamos aqui então, pessoal, sem mais delongas, obrigado aí pela participação, estamos abertos aqui para sugestões, perguntas também, dúvidas, elogios, críticas, e a gente segue às sextas-feiras aqui, né, com o fechamento semanal, com o time da mesa, Arilton, eventualmente eu participo de alguns, e mensalmente a gente vai fazer essa atualização aqui sempre na primeira semana, tá, de cada mês, tá, e espero aí vocês para o próximo, e a cada uma a gente vai melhorando um pouquinho mais. Um abraço!